Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É muito bom ter você por aqui novamente conosco. Já vem chegando e deixando aquele like super especial. E também, após ouvir esse tema neste vídeo, deixe também a sua contribuição com seus comentários valiosos, ok? Lembrando que o objetivo desse vídeo é partir de assuntos teológicos, até mesmo alguns que são tanto quanto polêmicos, mas o grande objetivo dele é levar-nos para uma reflexão, ok? Lembrando a você, sempre os pontos que vão ser abordados nesse vídeo sempre será para reflexão. Então, vamos ao nosso tema. Lembrando a você, ok? Não deixe de curtir e compartilhar o nosso canal. Deus abençoe sua vida e vamos lá para o assunto de hoje. Predestinação. Na sua onisciência, Deus predestinaria um número exato de pessoas para ser condenado e outro para descansar eternamente? Teria cada homem o seu destino traçado? Acreditamos que Deus, na sua onisciência, por meio de leis científicas, matemáticas, sabe quantos vão vencer a batalha da fé e terminar triunfantes, porém nada disso tem a ver com aquilo que as pessoas chamam de predestinação fatalista. O que tange a predestinação, ela se baseia em essência no conhecimento anterior de Deus, no sentido de que seu amor eterno e preocupação e interesse pelos crentes é que está em foco. Aqueles sobre quem fixou seu coração de antemão, portanto, são aqueles que se tornaram alvo do seu decreto determinador de salvação. Esse decreto determinador não é um mero pronunciamento judicial, mas é, sem dúvida, acompanhado por um poder orientador e criador, através do Espírito Santo, que garante o cumprimento do propósito de Deus. O grande alvo da predestinação é a chamada dos crentes dentro do tempo, e o resultado de ambas as coisas é a transformação do crente segundo a imagem de Cristo, tanto moral, no que tange a participação do crente e a própria santidade de Deus, tal como Cristo dela participa, como metafísica, no que convence a natureza essencial de Cristo. Não existe, portanto, predestinação para a condenação. Por exemplo, o caso do endurecimento do coração de Faraó. Por 10 vezes consecutivas, a Bíblia diz que ele mesmo se endureceu contra a ordem de Deus. E 10 vezes lemos que Deus o endureceu. Theodort assim explica o caso. O sol, pelo seu calor, torna a cera mole e o barro duro, endurecendo um e amolecendo o outro, produzindo pela mesma ação resultados contrários e contraditórios. Assim, a longanimidade de Deus faz bem a alguns e mal a outros. Alguns são amolecidos e outros são endurecidos. Contudo, cremos que este amolecimento ou esse endurecimento vem daquilo que o homem apresenta a Deus: um coração contrito ou um coração orgulhoso. Deus não endurece o coração do indivíduo necessariamente com uma intervenção sobrenatural. O endurecimento pode ser produzido pela experiência normal da própria vida, operando através dos princípios de caráter da natureza humana, que são determinadas pelo próprio ser humano em relação aos princípios de Deus. Esta verdade é tão profundamente hebraica. Um exemplo semelhante desta forma hebraica de pensamento encontra-se em Marcos 4,12, onde Jesus apresenta sua razão para ensinar a verdade sobre a forma de parábola. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo, no pensamento hebraico, jamais pensou nesse termo. Em outras palavras, apesar de a Bíblia declarar que Deus predestina para a vida, para a transformação segundo a imagem de Cristo e para a santidade, isto não quer dizer que ele predestina algumas pessoas para a condenação, conforme os teólogos calvinistas mais radicais têm imaginado. Deus predestina segundo a sua presciência. As Escrituras denominam tão somente os crentes de eleitos, de chamados, escolhidos e predestinados, mas sempre relacionados com a posição em Cristo, como as varas estão conectadas na videira. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios 5,17. Todo aquele que crer em Jesus e pela fé permanece nele tem a vida eterna e não entrará em condenação. O fatalismo e a predestinação absoluta nunca fizeram parte da doutrina e da tradição apostólica, nem tampouco do costume hebraico. Ao contrário disto, é muito mais comum as seitas heréticas, que se consideram favoritas da divindade e muitas vezes se sentem responsáveis por não encontrar uma solução pelo desinteresse, frustração e miséria de muitos indivíduos que se encontram no mundo. Analisando a ideia do destino na linguagem popular, vemos que significa uma forma sobrenatural, indomável, irresistível, da qual não podemos fugir e que limita a nossa liberdade e vontade.
Por ser uma maneira muito cômoda de pensar e de agir, é que ela perfila por várias religiões e filosofias, como no caso o termo fatalismo, e até por confissões religiosas, como no caso a tal chamada predestinação absoluta, mas sem base no ensino nas Sagradas Escrituras e nem tampouco no pensamento hebraico. Desde épocas imemoráveis, o homem tem tido o hábito de acumular em sua lembrança as suas experiências agitadas, pequenos fracassos, desventuras e fatalidades. E com elas acabaram encontrando um monstro no qual deu o nome de destino, que muitas vezes acabam por compreender que é uma determinação imutável, esquecendo as inúmeras bênçãos, vantagens e vitórias alcançadas sobre a adversidade. Sendo o destino o fim para que tem de qualquer ação, o lugar a que se dirige a pessoa ou objeto em causa está sujeito às leis espirituais e imateriais que regem o universo por este princípio. Assim, a vida é composta de bons e maus sucessos em conformidade com o tempo, o local, o ambiente e as experiências e também as atitudes do indivíduo em relação a esses elementos. Está escrito na Bíblia que só Deus é realmente bom, não podendo ser melhor do que é visto, que é a personificação do amor. Como pessoa livre, perfeita, justa, ele criou a sua imagem, semelhança ao homem, e o tornou como alvo de sua dedicação. Como podia Deus fazer acepção dentre as suas criaturas e determinar-lhes destino diferente, sendo aqueles que eles próprios, como seres livres e feitos à semelhança da mesma divindade, desejarem por suas escolhas trilhar? Deus não apenas seria imperfeito, mas também a encarnação da matéria do mal, se nos induzisse a acreditar no Evangelho para nossa salvação, quando, afinal, já determinara quem nos havia de perder ou se salvar. Portanto, nenhum homem, grupo ou organização tem privilégio diante de Deus, a não ser aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sobre este assunto, a Bíblia diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Pois, por que razão morrereis? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meus queridos, este foi o pensamento de hoje reflexivo sobre um tema que é tão polêmico e que muitas vezes, por conta disto, encontramos grandes dificuldades de interrelacionarmos. Por conta desse tipo de pensamento, muitas pessoas acabam discriminando umas às outras por pertencerem a um grupo Y ou outro ao grupo X, sabendo que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. O grande desejo de Deus é que todos se convertam, todos se arrependam. Deus, Ele é fiel, Ele é amoroso. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, compartilhe, e eu quero agradecer por você ter chegado até aqui, lembrando que esse vídeo só tem um único objetivo, de refletir sobre um assunto para nosso elevo espiritual. Com essas palavras eu quero deixar aqui minha gratidão por você ter chegado até aqui. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe ricamente.